Nas areias do deserto antigo, onde o silêncio era quebrado apenas pelo vento e pelas orações de um povo peregrino, existia um método de comunicação divina que hoje permanece envolto em mistério. Antes que as escrituras fossem completas, antes que os grandes profetas como Isaías ou Jeremias trovejassem nas praças públicas, e muito antes do Espírito Santo habitar em cada crente, havia uma pergunta urgente: como saber, com absoluta certeza, a vontade de Deus em momentos de crise? A resposta repousava sobre o coração de um único homem, o sumo sacerdote de Israel. E o segredo estava escondido dentro de uma dobra de tecido sagrado, o peitoral do juízo. Hoje, vamos desvendar a história, o uso e o desaparecimento dos artefatos sagrados conhecidos como Urim e Tumim. Para entender o peso disso, precisamos visualizar a cena. O sumo sacerdote, vestido com roupas de glória e beleza, entrava no lugar santo. Sobre seu peito, o Oshem, um peitoral quadrado tecido com fios de ouro, azul, púrpura e carmesim. Nele, 12 pedras preciosas brilhavam, cada uma gravada com o nome de uma das tribos de Israel. Mas o verdadeiro poder de decisão não estava nas gemas visíveis, estava no que ficava guardado por trás delas, dentro da bolsa formada pelo peitoral dobrado. Lá repousavam o Urim e o Tumim. A Bíblia não nos dá uma descrição física exata desses objetos. A tradução literal de seus nomes nos dá a primeira pista de sua grandiosidade. Urim significa luzes e Tumim, perfeições ou inocência. Alguns estudiosos sugerem que eram pedras preciosas, outros acreditam que eram peças de ouro ou materiais antigos contendo inscrições sagradas. Mas a sua função era clara, eram os instrumentos do juízo divino. Imagine a tensão. O rei Saul está prestes a entrar em batalha. O destino de milhares de famílias pende na balança. Ele não consulta um estrategista militar, ele corre para o sacerdote. A pergunta é feita: devo perseguir este bando? Eu os alcançarei? O sacerdote então retirava ou consultava o Urim e o Tumim. Acredita-se que Deus respondia através destas pedras de maneira binária, sim ou não, inocente ou culpado, ir ou ficar. Há tradições judaicas fascinantes que sugerem algo ainda mais sobrenatural. O historiador Flávio Joséfo e textos do Talmud sugerem que as pedras no peitoral brilhavam com uma luz sobrenatural quando a resposta é favorável, soletrando a vontade de Deus através das letras gravadas nas 12 tribos. Se as pedras permanecessem opacas, o céu estava em silêncio. Era a manifestação física da glória de Deus, a Shekinah, interagindo com a matéria para guiar seu povo. Este sistema de orientação foi crucial durante a era dos juízes e o início da monarquia. Vemos Josué sendo instruído a ficar diante do sacerdote Eleazar para consultar o julgamento do Urim perante o Senhor. Vemos Davi, em momentos de desespero, chamando o sacerdote Abiatar e pedindo o éfote para saber se os homens de Keila o entregariam a Saul. A resposta veio precisa através do Urim: eles entregarão. Davi fugiu e sobreviveu. O Urim e Tumim eram a bússola de Deus em um mundo caótico. No entanto, há um lado sombrio e aterrorizante nesta história. O que acontece quando o Urim não responde? O silêncio de Deus é muitas vezes mais ensurdecedor que sua voz. O rei Saul, em seus últimos dias, desesperado e afastado da vontade divina, consultou o Senhor, mas as Escrituras dizem em 1 Samuel 28:6 que o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. O silêncio das pedras sagradas foi o prelúdio de sua queda. Onde havia luz e perfeição, restou apenas a escuridão de um rei rejeitado. Com o passar dos séculos, algo curioso aconteceu. O uso do Urim e Tumim começou a desaparecer. Após o reinado de Davi, as menções a eles tornam-se escassas. Por quê? Com a ascensão dos profetas orais e escritores, Deus começou a revelar sua vontade não apenas através de sinais físicos, sim ou não, mas através de mensagens morais, éticas e espirituais complexas. A vontade de Deus deixou de ser apenas sobre tática de guerra para ser sobre a transformação do coração. Quando os judeus retornaram do exílio na Babilônia nos dias de Esdras e Neemias, houve um problema genealógico com alguns sacerdotes. O veredito foi: eles não poderiam comer das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Mas não há registro de que isso tenha acontecido no segundo tempo. A glória tangível havia partido. As pedras se perderam nas areias da história, talvez destruídas, talvez escondidas, aguardando um tempo que nunca mais voltaria daquela forma.
Hoje, não buscamos pedras no bolso de um sacerdote para tomar decisões. O mistério do Urim e Tumim aponta para uma realidade maior. O livro de Hebreus nos diz que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote. Nele habita toda a plenitude da divindade. Ele é a verdadeira luz, Urim, e a perfeição, Tumim, final. Não precisamos mais de um código binário de pedras, pois temos o Espírito Santo habitando em nós, guiando-nos em toda a verdade. O Urim e Tumim permanecem como um testemunho arqueológico e teológico de um Deus que nunca deixou seu povo sem direção. Eles nos lembram que, seja através de pedras brilhantes no deserto ou da voz suave do Espírito em nossos corações, o Criador deseja ardentemente comunicar-se com sua criação. A pergunta que resta não é se Deus fala, mas se estamos dispostos a buscar a sua luz e a sua perfeição em nossas próprias vidas.